Olha lá, vamos pensar numa coisa. A história financeira de uma empresa, será que ela realmente acaba, assim, no dia 31 de dezembro? Talvez seja bom a gente rever essa ideia, porque é o que acontece depois dessa data pode, e muitas vezes acontece, reescrever completamente o resultado de um ano inteiro. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando de cabeça no CPC 24. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Aquela foto financeira que a gente tira no último dia do ano, ela é a versão final definitiva ou será que um fato novo, semanas depois, pode revelar que a realidade era, na verdade, bem diferente? É exatamente esse quebra-cabeça que o CPC 24 nos ajuda a montar. Ok, para a gente entender esse direitinho, primeiro a gente precisa definir o campo de jogo. Existe uma janela de tempo que é, assim, super crítica. Ela começa logo depois que o ano fiscal termina e vai até o dia em que os diretores batem o martelo e autorizam a publicação dos relatórios. Tudo o que acontece de importante nesse meio tempo é o que a gente chama de evento subsequente. Certo. Agora que a gente já sabe quando olhar, a grande pergunta é: e o que a gente faz com o que encontra? É aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente chega numa encruzilhada contábil. A definição formal, vinda direto da norma, nos dá a base de tudo. Um evento subsequente, veja bem, pode ser tanto bom quanto ruim, mas o que importa mesmo é o timing. Se ele acontece naquela janela de tempo que a gente acabou de ver, ele exige uma análise cuidadosa. E é essa análise que vai levar a uma decisão crucial. E aqui está a grande bifurcação. Todo e qualquer evento subsequente vai parar em um desses dois caminhos. A pergunta de $1 milhão é: esse evento está me contando algo novo sobre uma situação que já existia em 31 de dezembro? Ou ele é o começo de uma história completamente nova? A resposta para essa pergunta, ela define tudo. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro caminho, o dos eventos que nos forçam a olhar para trás e literalmente ajustar os números. Pensa nisso como se fosse uma nova evidência que surge num caso que todo mundo já achava que estava encerrado, sabe? A regra aqui é bem clara e direta. Se o evento subsequente só confirma uma condição que já estava lá, presente na data do balanço, não tem discussão. A entidade deve voltar e ajustar suas demonstrações. É uma obrigação, não tem escolha. Um exemplo prático deixa isso bem nítido. Imagina que em janeiro, um dos maiores clientes de uma empresa vai à falência. Essa crise não surgiu do nada, né? Os problemas financeiros dele já existiam lá em 31 de dezembro. A falência, na verdade, só confirmou o que, no fundo, já era uma realidade. Por isso, a empresa precisa voltar no balanço e ajustar a provisão para a perda com aquele cliente. E não é só isso. A norma traz outros exemplos bem claros. Tipo, a decisão final de um processo judicial antigo, ou a venda de um estoque por um preço muito mais baixo do que ele estava registrado, ou até a descoberta de uma fraude ou um erro. Todos esses eventos jogam uma luz sobre o passado e exigem um ajuste nos números. Certo, mas e o segundo caminho? Bom, aqui a história é outra. Agora a gente está falando de eventos que são novidade, notícias frescas, que apontam para o futuro da empresa e não têm a ver com o passado dela. A regra aqui é o exato oposto da anterior. Se a condição não existia na data do balanço, os números não devem ser ajustados. Mexer nos valores seria como tentar colocar uma notícia de amanhã no jornal de ontem. Simplesmente não faz sentido. Pega este exemplo. Se uma fábrica pega fogo em fevereiro, é uma tragédia, claro. Mas lá em 31 de dezembro, a fábrica estava ótima, funcionando. O incêndio é uma condição totalmente nova. Por isso, os números do balanço não mudam. Mas é óbvio que uma informação desse tamanho precisa ser divulgada em notas explicativas. E o mesmo vale para uma queda brusca no valor de mercado de investimentos em janeiro, ou o anúncio de uma grande reestruturação, ou a compra de outra empresa. São todos eventos do novo ano. Eles não alteram o balanço do ano que passou, mas são informações cruciais que os investidores precisam saber. A transparência, nesse caso, é tudo. E essa citação da norma resume perfeitamente o porquê. Deixar de contar algo tão relevante, mesmo que não gere ajuste, seria enganoso. A contabilidade não serve só para registrar o passado. Ela tem que fornecer informação útil para quem vai tomar decisões sobre o futuro. A norma também tem umas regras de ouro para situações bem específicas que merecem a nossa atenção. Coisas como dividendos e até mesmo a própria sobrevivência da empresa. Uma dúvida muito comum é sobre dividendos. E a regra é simples. Se os dividendos são declarados depois do dia 31 de dezembro, eles não eram uma obrigação da empresa naquela data. Ponto final. Então, eles não entram como um passivo do ano que fechou. São registrados no ano em que foram declarados, mas, claro, têm que ser divulgados em nota. E agora, o alerta máximo.
Se um evento subsequente, como a perda de um contrato vital, por exemplo, indica que a empresa pode não sobreviver, aí tudo muda. Aquele pressuposto básico da contabilidade, a ideia de que a empresa vai continuar operando, simplesmente cai por terra. Isso exige uma mudança fundamental, radical, na forma como as demonstrações são preparadas. É o caso mais extremo e impactante de todos. Então, depois de tudo isso, qual é a grande mensagem? Por que essa norma é tão importante para qualquer pessoa que lê um balanço? No fim das contas, o CPC 24 tem uma missão dupla. Primeiro, garantir que os números do passado sejam os mais fiéis e precisos possível. E segundo, ao mesmo tempo, garantir que nenhuma informação vital sobre o futuro seja escondida. O objetivo final é um só: proteger a confiança de quem investe e analisa a empresa. Uma boa forma de pensar sobre isso é a seguinte: o CPC 24 funciona como um editor de jornal. Ele garante que a foto da capa, tirada no dia 31 de dezembro, seja a mais precisa possível, mas também adiciona uma nota de rodapé com as notícias de última hora que vão impactar o dia de amanhã. Então, no final, fica claro que um balanço não é só uma foto estática do dia 31 de dezembro. É uma imagem do passado, sim, mas uma imagem que foi ajustada e contextualizada com informações cruciais do futuro próximo. O que nos leva à pergunta final: qual é, de verdade, a data de uma foto financeira? Fica aí a reflexão.